Olá, pessoal! Estamos aqui em mais uma quarta-feira para um Ser Podcast. E o podcast de hoje está muito especial. O tema para mim é muito importante. E estou com ela, Tati Porto. Seja bem-vinda, Tati. Obrigada, Suelen. Alegria poder estar contribuindo e participando desse espaço tão importante. E hoje vou contar para vocês que o tema é diferente. É diferente, mas não menos necessário. Eu diria que ele é essencial para o seu empreender, para o seu dia a dia, para os seus negócios, para a sua vida. A gente vai falar sobre fé, né? É isso aí. Então, sem fé, a gente não vai a lugar nenhum, né? Exatamente. Então, vamos começar. Quem é a Tati Porto? Bom, eu sou Tatiana Porto, tenho 38 anos. Eu sou católica, sou jornalista também. Trabalho numa fundação do Vaticano, né, uma fundação pontifícia chamada ACN. ACN é a sigla em inglês para Ajuda à Igreja que Sofre. É uma fundação que está presente em 24 países e tem por missão ajudar cristãos que sofrem de maneira geral, né? Tá. Por necessidade, por miséria, por catástrofes naturais, mas principalmente por perseguição religiosa. E aí, nesse escritório, tenho a graça de poder ter acesso a muitos testemunhos, muitas histórias, né? Muitas que questionam a minha forma de viver a minha fé, Sim. né? Se eu tenho a coragem de viver e de passar como o que eu vejo que eles passam todos os dias, com a mesma firmeza, com a mesma decisão, né? Então, para mim, é uma graça muito grande poder trabalhar nesse lugar e eu me sinto edificada a cada dia que entro lá, né? Tanto pelo ambiente, já é um espaço diferenciado, é um escritório, mas tem uma capela, nós temos uma rotina ligada à nossa fé, né? De oração, de adoração ao Santíssimo nessa capela. Então, é algo muito caro para mim, né? Já trabalho, vai fazer 10 anos que eu estou trabalhando junto com a CN. E além desse trabalho, enquanto jornalista lá na CN, também sou responsável pelo voluntariado da Fundação. Eu também colaboro com a Arquidiocese de São Paulo, na produção de algumas matérias para o jornal São Paulo, que é um jornal de circulação da Arquidiocese, e também apresento um programa de rádio na Rádio 9 de Julho, que é a rádio da Arquidiocese. Que legal. E o programa é de que dia? É sábado, das 2 às 3 da tarde. Ah, então dá para Esqueci conferir. de dizer, embora eu acho que todos já notaram, que sou carioca. O sotaque aí, o X, não deixa passar, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, vim para São Paulo em missão, numa outra estação da minha vida. E acho que depois que me falaram que quando você bebe água de São Paulo, você não deixa mais, né? Eu ia falar isso, São Paulo te conquistou. Pois é, total. Eu voltei para o Rio de Janeiro, mas uma parte do meu coração ficou aqui. Uhum. E aí eu decidi voltar para viver de maneira inteira, né, a experiência aqui em São Paulo e não me arrependo. Tem sido uma graça muito grande. Ai, fico feliz. Então, hoje eu sugeri para Tati um tema que é o seguinte. Inclusive, eu vi essa frase no Instagram da Tati e me chamou muita atenção na hora. Porque eu acho que tá tudo ligado a propósito, tudo ligado à fé. A seguinte, a frase é a seguinte. Põe um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. São José Maria Escriva, que disse essa frase. E a gente quer falar um pouquinho sobre ela com vocês, porque eu acho que quando você coloca, como diz, na frase já diz tudo também, né? Quando você coloca um motivo sobrenatural, você não vai estar trabalhando, né? Você vai estar ali servindo de alguma forma, né? Exatamente. Vamos? Você vai estar inteiro, né, Su? Porque muitas pessoas acham que um bom trabalho, um trabalho desempenhado bem, com felicidade, com realização, é sorte. Alguns conseguem, outros não. Mas, na verdade, você é chamado a render frutos onde você está plantado. Tem muito mais a ver com a maneira como você se dedica, olha e se empenha naquilo que você está fazendo do que alguma sorte de você estar em algum lugar ou em outro. É claro que uns trabalhos são mais desafiadores que outros, alguns ambientes são mais exigentes que outros, Sim. mas independente de onde você esteja, seja qual for a profissão que você está desempenhando, talvez dentro da sua área ou não, você tem essa oportunidade de empenhar. O que significa empenhar o sobrenatural? É você se dedicar naquilo acreditando no transcendente, acreditando que aquilo que você está fazendo está repercutindo, tem efeito na vida de outras pessoas e por isso é sua obrigação dar o seu melhor. Sim. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não está bem remunerado, às vezes a gente
é obrigada a conviver com pessoas que nos desafiam todos os dias, mas se nós estivermos despertos para essa realidade, a gente muda tudo dentro de nós e em torno de nós. Sim. Que diferença faz uma pessoa que trabalha empenhada? Ontem vivi uma experiência curiosa, né? Eu estava num terminal ali na Vila Mariana, onde eu trabalho, um terminal de ônibus, né? Esperando para pegar, a fila já estava um pouco grande, o ônibus demorando um pouco para sair, quando um senhor veio começando de trás para frente, cumprimentando todas as pessoas que estavam na fila. Eu, no início, fiquei meio surpresa. Eu vou confessar uma coisa, que carioca é um povo que gosta de interação. A gente puxa assunto no elevador, vira amigo de infância. Eu contei uma vez para os meus amigos do trabalho que no trem, no Rio de Janeiro, tem até amigo secreto no final do ano, entre as pessoas que viajam ali no mesmo Gente, dia. eu não sabia. Sério, no mesmo horário. É uma amizade que se estabelece. Quando eu vim para São Paulo, eu estranhei demais, porque todo mundo eu percebo na cada um... sua. Exatamente, cada um na sua esfera, né? Vivendo ali aquele seu momento de trânsito, otimizando com um livro, fazendo uma maquiagem, olhando o celular, assistindo um filme, alguma coisa, né? Sim. Mas bem individual. Eu, falei assim, eu tentava puxar assunto e as pessoas respondiam com monossílabos, né? Sim, aham. Bom, não é muito bem-vinda essa interação carioca. Me acostumei com isso. Então, ele meio que rompeu essa bolha, né? Sim. Cumprimentando cada um que não conhecia, apertando a mão. Eu falei, nossa, que diferente. Esse senhor passou por todos, cumprimentando, subiu no ônibus e descobri que ele era o trocador. No Rio a gente chama trocador, aqui você Cobrador. chama? Cobrador, pronto. Trocador faz sentido, tá? Antes que estranhem, é quem dá o troco, Sim, então sim. tem todo sentido. É que eu sou um tanto recriminada por algumas expressões cariocas. Mas descobri que ele era o cobrador, né? E eu falei, nossa, que diferente. Alguém que podia subir e já havia uma reclamação, uma impaciência ali entre as pessoas que estavam na fila. A obrigação dele era entrar, sentar e ficar passando o cartão, né? Para que todos pudessem entrar, mas ele fez questão de cumprimentar, de considerar cada passageiro um ser humano. Sim. E que diferença que isso fez na maneira... Todos subiram no ônibus já de forma diferente, já modificados no seu espírito, naquela experiência que passaram ali naquele ônibus, porque aquele homem rompeu a bolha, ele interagiu, ele fez o melhor, ele mostrou felicidade no que ele estava fazendo. Num serviço simples, né? Ali de cobrador, mesmo que talvez seja até meio mecânico, né? Todos os dias, mas que ele viveu de maneira nova. Eu olhava com admiração, até conversei rapidamente com ele expressando essa minha admiração, sabe? Nossa, como é bom quando você encontra alguém que vive inteiro no trabalho que tá, sabe? Como alguém... Eu não sei se ele ama o que ele faz, mas ele demonstra tanta dedicação e ser um diferente naquilo que ele tá, que ele consegue modificar o ambiente em torno dele. Então, isso é aplicar o sobrenatural. Ou ele já entendeu que ele precisa levar o reino. Exatamente, né? Porque se você fala... eu acho que isso influencia muito. Se ele chega ali de forma arrogante, tratando ou mal-humorado, de repente ele pode encontrar alguém na fila ali que já esteja mal por algo que aconteceu no dia dela e a pessoa vai ficar pior ainda. Exatamente. Né? Então, essa atitude dele pode ter reacendido, até a gente partilhava um pouquinho antes, a esperança de alguém ali da fila, né? Caramba, ainda existem pessoas gentis, pessoas que se importam com o próximo. Exatamente. Né? A gente recebe todos os dias provas dos lados mais difíceis do ser humano. A impaciência, a arrogância, o preconceito e tantas coisas, né? Quando temos a oportunidade de mostrar o lado bom do ser humano, a paciência, a gentileza, a honestidade, tudo isso faz muita diferença. Isso alimenta a esperança. Sim. Quantas vezes se questiona, Su, você que está assistindo a gente, se questiona, quando você entra em contato com alguém muito difícil, uma grosseria gratuita na rua, por exemplo, você acaba condenando toda uma geração, todo ser humano, as pessoas, você não diz, né? Aquela pessoa foi muito ruim. A gente diz, as pessoas estão cada vez pior. O ser humano tem até aquela frase muito subjetiva, né? Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo meu cachorro. A gente desacredita do ser humano, né? Mas quando você tem a oportunidade de fazer o oposto, quando você consegue dar um sinal, né? Fazer algo diferente, diferenciado, que demonstra gentileza, carinho, cuidado, pudicidade, isso modifica, isso faz o mesmo efeito, com que as pessoas acreditem mais não só em você,
mas no ser humano. É praxe, né? Aquela frase, ainda existe gente boa no mundo. As pessoas não estão tão perdidas. Então, olha que resgate que uma atitude gentil pode fazer. Devolver a esperança num âmbito muito maior do que eu e você, a minha vida e a sua, né? E às vezes a gente tá até bem, passou um dia bem, mas de repente recebe algo ruim e você acaba levando isso pra você, parece que estraga o seu dia inteiro, né? Exatamente. Mas eu tenho praticado esse exercício de que não é comigo, o problema não fui eu, talvez aquela pessoa teve um dia ruim. Então, de devolver de uma maneira diferente, né? Tanto para quem fez aquela atitude, quanto para mim mesma, não carregar aquilo para mim, não leva pro seu coração. Não foi com você, não é sobre você. Então, tenta retribuir de uma outra forma, de repente, com uma palavra, com um abraço, Então, é isso. Às vezes, você tá aí atendendo seu cliente. Ele chegou de mau humor, ou, não sei, aconteceu alguma coisa na casa dele, com a família dele, e ele tá em um dia mau. Então, não é com você. Então, que você possa retribuir de alguma outra forma, se mantendo no seu propósito. Exatamente. Isso é muito importante. No Evangelho, Jesus manda que a gente ame os nossos inimigos. E às vezes esse parece um desafio muito grande, né? Como é que eu vou amar meu inimigo, né? Essa persona do inimigo é um adversário, alguém que me agride, que me deixa em risco ou qualquer coisa assim. Mas se a gente entende essa máxima de Jesus como faça o improvável, faça o que ninguém espera. Amar o inimigo é você retribuir com algo diferente do que recebeu, né? E isso pode ser traduzido numa esfera mais simples, né? A pessoa não é meu inimigo, ela só reagiu ou agiu de maneira ruim comigo. Mas eu sou capaz de amar. Amar no sentido de retribuir com algo bom, sabe? De não ser aquela bate e volta. Às vezes, isso é autopreciosismo, Su. A gente não quer ser aquela pessoa que leva o desaforo. A gente não quer ser aquela pessoa que ouve calado, que se passa por bobo, por tolo, por manipulável ali, por indefeso, que não sabe se proteger. A gente não quer ser isso. Sim. E por causa disso, a gente coloca a perder tantas coisas. Sabe, você receber algo ríspido e sublimar aquilo no seu trabalho, sobretudo. Ser capaz de fazer isso, né? De não deixar que aquilo transcenda em você, que aquilo passe para outras pessoas através de você, mas você bloquear esse canal em você mesmo, né? E dizer, não, tudo bem, como você disse, né? Talvez ele não esteja num dia bom, né? Eu não vou continuar esse processo, vou interromper aqui. Sim. Como isso faz diferença, né? É isso. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também, aproveitando o assunto, eu acho que a gente também partilhava, porque a gente conversou um pouquinho antes, o quanto o propósito tá ligado também ao que São José Maria Escrivá falou, né? Exatamente. O propósito, que quando a gente fala de propósito, é algo que parece muito abstrato, né? Porque não é uma identidade registrada. Sim. Não é algo que você nasce reconhecendo ou que todo mundo tem a mesma coisa. O propósito é quando você encontra o seu lugar de encaixe, sabe? E olha, eu faço isso, mas a minha contribuição para o mundo é essa aqui. Com isso aqui eu me sinto inteira, isso aqui eu me sinto completa, né? E quando você descobre esse propósito, você consegue executá-lo em diferentes dimensões. Sim. A gente está falando de trabalho, mas isso se aplica na família, isso se aplica em convívios rápidos, né? Ali de pessoas que você talvez nunca mais encontre. Sim. Mas se você está firmado nesse propósito, você consegue descobrir as áreas de atuação. Eu descobri há alguns anos que o meu propósito passava muito parecido com o seu. A Su conversava comigo sobre essa satisfação em poder ajudar pessoas, e até esse espaço do ser é um desdobrar dessa descoberta de um propósito, né? Poder ajudar empreendedores e pessoas que estão vivendo esse processo, essa fase da sua vida, né? De empreender. Eu também descobri que o meu propósito é também ajudar pessoas a conhecer a verdade, né? E aí eu primeiro apliquei isso tudo de uma maneira muito ministerial, como chamamos na igreja, né? Em momentos de pregação, de formação. Mas eu comecei a descobrir que havia necessidades de pessoas que precisavam descobrir verdades em outros lugares onde eu vivia. Na minha própria família, nos lugares onde eu estava. Eu vivi uma experiência, você já deve saber disso, eu já contei em algumas ocasiões. Mas em que eu estava no ônibus, fazendo um caminho para o supermercado. Tinha uma necessidade muito pontual. E aí eu sentada, comecei
comecei a escutar o homem atrás de mim falando no telefone. E que fique claro que eu não tenho costume de escutar a conversa das pessoas. Mas nesse dia... Foi um acaso Foi. ali. Nesse dia, aquele diálogo meio que invadiu o meu campo auditivo ali. E eu comecei a escutar, sobretudo percebendo que ele estava muito ríspido, né? Muito hostil. No decorrer da conversa, eu percebi que ele estava falando com a mãe dele. E de maneira muito grosseira, sabe? Ele terminou e eu comecei a rezar no meu coração. Deus, acalma o coração desse homem. Eu comecei a interagir de maneira espiritual, né? Sem intervir. Mas rezando por ele. Mas ele desligou o telefone dizendo a seguinte frase: eu tô indo me matar. E reza para eu conseguir, senão eu vou ir matar você. Eu percebi que eu não podia mais ficar apenas rezando. Eu precisava interferir de maneira... Ali estava o meu propósito. Meu propósito é apresentar a verdade. E eu estava diante de uma grande farsa, né? De que acabar com a vida, seja dele ou da mãe, traria algum tipo de solução, né? De alívio para a angústia que ele estava sentindo. Eu precisava intervir. Eu pulei para o banco de trás e falei: olha, me desculpa, eu ouvi o que você falou. E eu quero dizer que essa não precisa ser a sua história. Você não precisa fazer isso, eu não sei pelo que você está passando, mas eu imagino que seja algo muito angustiante, mas vai passar. E eu fui dando para ele dimensão de tempo. Porque quando a gente está vivendo uma situação muito angustiante, a gente tende a achar que aquilo vai se estender para o resto da vida. Sim. E a gente perde as forças diante disso. Porque se você precisa enfrentar algo por um dia, você até encontra força para se manter firme. Mas se você não vê previsão de mudança daquele quadro, você desiste. E às vezes desiste da própria vida. E no caso dele, desistiu até da vida da própria mãe. Eu não sei o que ele passou, não quis saber da história. Eu estava muito focada em mudar o presente ali dele, né? Sim. Em colaborar para mudar o presente, porque quem muda é Deus, né? E fui conversando com ele, e aquele homem foi chorando, colocando para fora uma angústia, assim, pesada mesmo, né? Entendendo que a conversa humana colabora, mas é a ação do Espírito Santo quem realmente modifica o coração do homem. Estendi minhas mãos sobre ele, rezei ali por ele. Eu não me lembro quantas pessoas estavam no ônibus, eu não estava nem me importando se tinha pessoas olhando ou não. Eu realmente entrei numa seara diferente ali com ele e pude viver. Depois eu encaminhei ele para um amigo meu que tinha um grupo de oração e que podia fazer um acompanhamento ali, né? Não era um caso que se esgotaria numa conversa de um dia. Ele precisava de um acompanhamento. E eu pude fazer. E aí, isso para mim ficou como uma experiência, sabe? Eu não posso negligenciar as situações em que meu propósito é necessitado, exigido, ali mesmo que seja fora de um âmbito tradicional, né? Como, por exemplo, uma ação ministerial ou no meu trabalho. Sim. Assim como um médico, quando vê alguém passando mal, não vai dizer, olha, estou sem meu jaleco, estou fora do hospital. Socorro, né? Não pode. Ele é médico, ele precisa atender onde quer que haja necessidade. Sim. E eu acredito que isso vale para todo mundo. Sim. Nós temos necessidades sendo despertadas todos os dias à nossa volta. E cabe a nós, reconhecendo esse propósito, atender, porque isso muda a vida de alguém e muda a nossa também, né? Exatamente, é isso que eu ia dizer. Eu acho que se a gente não tiver Deus como centro, né? Eu também sou católica, né? Então a gente se encontrou em alguns eventos e encontros da igreja e eu falo que Deus fala muito através da Tati, né? Pelo menos comigo. Sempre manda algum recado. Então, eu acho que a gente tem que ter Deus como centro, né? Da nossa vida, do nosso trabalho, porque Ele que administra tudo. Nós somos só instrumentos dele aqui na Terra. E se você puder fazer o bem para alguém no seu dia, que mal há nisso, né? Nenhum. Pelo né? contrário. Pelo contrário. Como você também partilhava da sua experiência com a pessoa que está na sua casa, né? Sim. É sobre isso. Às vezes você vai fazer um bem para aquela pessoa e ela vai te retribuir de uma maneira superior à que você estava esperando, né? Ou você nem estava esperando, porque a gente tem que dar sem esperar nada em troca também. Exatamente. Então, é sobre isso, né? Sobre você tentar mudar o seu coração também todos os dias, Sim. né? Então, a gente não é perfeito, a gente é humano, a gente é pecador, mas tem que estar na luta ali para mudar o nosso coração também todos os dias. Deixar cair paradigmas, né? Então, eu sou paulista, mas eu entro no elevador e eu falo, bom dia, bom trabalho. Tô chegando em casa, a porteira tá indo embora,
tchau, Andresa, boa noite, bom descanso. Então, tipo, tento também ter uma interação a mais, porque às vezes é disso que a pessoa Faz a precisa, diferença, né? faz a diferença. Madre Teresa de Calcutá vai dizer que o que nós podemos fazer é uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano seria menor. E faz diferença para aquele que está recebendo. Parece só um bom dia, parece só um sorriso, parece só um como você tá, como você vai. Mas para aquela pessoa que talvez tenha sido ignorada por tantas outras o dia inteiro, que talvez não tenha tido oportunidade de se sentir alvo da preocupação de alguém, sabe? Ninguém se interessou porque naquele dia ela estava mais séria, naquele dia os olhos estavam mais brilhantes porque guardavam lágrimas, ninguém se importou. Sim. E quando alguém faz isso, faz uma diferença. Você falava da pessoa que está morando comigo, né? Eu acolhi recentemente, em torno de um mês, uma refugiada ucraniana. E aí, quando me falaram que ela estava precisando de ajuda, eu procurei abrigos, né, lugares de acolhida. Nenhum lugar se apresentou, não conseguimos um espaço para ela. Eu falei, meu Deus, eu tenho um quarto na minha casa, né? Todo mundo me chamou de louca, você não conhece ela. Eu não sabia se ela falava português, eu não sabia se ela era uma jovem, uma senhora de idade. Eu só sabia o primeiro nome dela e que ela vinha da Ucrânia, né? Que ela tinha chegado, ela já estava no Brasil há um tempo. Tinha chegado da Ucrânia. E eu aceitei recebê-la, né? Entendendo, é claro que não foi um ato imprudente, eu fui recomendada, né? Tinham pessoas que já a conheciam, mas eu aceitei ajudá-la porque entendi que era alguém que precisava de ajuda. E eu falava, né? Como eu tenho sido ajudada por essa menina? Essa menina, não, ela tem 42 anos, né? Mas, nossa, como ela é preocupada comigo. Eu tô vindo de uma gripe e ela sempre pergunta como é que eu tô. Fez um chá lá pra me ajudar a recuperar. Ela fala português? Fala, a gente se entende mais ou menos. Não é a língua principal dela. Com um pouco de dificuldade. É muito engraçado porque, por conta do jornalismo, né, da comunicação, eu tenho um editor mental muito afiado, né? Eu não gosto de repetir palavras, então eu fico buscando formas diferentes de falar. E com ela eu preciso usar um português muito simples. Quando eu busco palavras diferentes, ela não entende, eu tenho que refazer a frase. E tá sendo um exercício para isso também, né? Sim. Mas como tem sido bom ser alvo do cuidado dela, sabe? Eu que chegava em casa, não tinha ninguém e eu me virava ali na minha rotina isolada e achava que estava muito bem. Chego em casa, ela desce, e aí, tudo bem? Como foi seu dia? E isso tem modificado a minha forma também de me ver, sabe? De me ver cuidada. Foi como você falou, me surpreendeu. E Deus faz isso. Quando você se abre para ajudar, tem sempre algo... Tem uma música na igreja muito antiga, que eu gosto muito, né? Que ela diz assim, fica sempre um pouco de perfume nas mãos que dão rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Sim. Então, quando você doa rosas, quando você entrega rosas para alguém, o perfume delas fica na sua mão, né? Quando você faz o bem para alguém, existe um retorno. Eu acredito no retorno espiritual, existe uma recompensa no céu, porque não porque é uma paga, somos bons e Deus vai nos dar alguma coisa, mas porque quando somos bons, conseguimos ser por excelência imagem e semelhança de Deus, como fomos criados para ser. E cada vez que somos mais imagem e semelhança de Deus, mais temos espaço nesse lugar por excelência, que é o lugar de Deus absoluto, que é o céu. Mas a nossa recompensa não vem só no céu, depois que morremos. Já em terra, já em vida, recebemos recompensas de carinho, de cuidado, de preocupação, que faz a diferença. Sim, e a gente, querendo ou não, a gente sempre acaba sendo um exemplo também para outras pessoas, né? Isso. No caso, por exemplo, eu tenho 2 filhos, então eu sou espelho para eles. Exatamente. Né? Então, quando as pessoas vêm e me falam, nossa, eu tenho um de 12 anos, né? Idade que todo mundo diz que é a idade da rebeldia, da adolescência, da aborrecência. Eu não enxergo assim. E as pessoas vêm ao meu encontro e dizem, nossa, mas o seu filho é muito educado, ele é muito lindo, muito doce, não sei o quê. E eu fico feliz, porque é um reflexo do que ele Exatamente. vive e presencia, né? Então, eu não quero menos que isso para eles. E eu até compartilhava com o Adriano, antes da gente começar o podcast, né? Ele estava partilhando uma situação comigo, de um morador de rua, de ajuda e tal. E eu falei exatamente isso para ele, porque é o ajudar sem olhar a quem. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Exatamente. Deus me livre eu maltratar Jesus, se Já for pensou? Jesus, né? Então,
é isso, a gente não sabe o momento que Jesus vai voltar. E ele não espera menos que isso da gente. E é sempre Jesus. E é sempre Jesus. Sempre quando... sempre. Ele diz, né? O que fizeres aos menores dos meus é a mim que fazeis. Exato. Toda vez que nós fazemos algo por alguém, é a Cristo que nós estamos fazendo. Exato. É Cristo que nós precisamos ver. E talvez a gente fala dessa questão social, né? De ajudar uma pessoa em situação de rua, um Não, refugiado é que isso. precisa de ajuda. Mas quando você, no seu trabalho, é bondoso, é honesto, quando você é justo com as pessoas com quem você trabalha, quando você é solícito, às vezes a gente fica muito preso no nosso quadrado, né? A minha função é essa, sua essa. Você não fez, problema é seu, o meu tá feito, né? Mas quando a gente é solícito para colaborar com alguém, isso estamos fazendo por Deus. Sim. Ainda que não tenha uma fé, que não tenha uma religião para expressar, eu acredito que as pessoas reconheçam que existe algo maior que nós, né? Sim, E certamente é a esse Deus que nós estamos atingindo quando damos algo de bom. Da mesma forma quando fazemos o contrário. Sim. Quando ofendemos, quando somos desonestos, quando agredimos, é a Deus que estamos agredindo. Porque existe um pouco de Deus em cada pessoa, né? Existe, sempre existe, né? É. Ai, que delícia. Se eu pudesse, eu ficava horas Eu aqui. e eu aqui porque também. Maravilhoso falar a disso. gente, mas nada impede a gente marcar um segundo, né? Vamos fazer o segundo round. Segundo round. Gente, essa foi a Tati Porto, compartilhou um pouquinho pra gente da sabedoria dela, da experiência dela e sobre o tema, né? Vou repetir a frase, porque que ela fique no seu coração, que você possa descobrir qual é o seu propósito de vida, que você possa aplicar no seu empreendedorismo, no seu trabalho, na sua vida, no seu dia a dia, né? Eu costumo falar para mim, falo pro meu marido que ao contratar alguma pessoa para trabalhar comigo ou atender nos meus clientes, eu sempre faço essa reflexão. Trate como você gostaria de ser tratado. Acho que não tem... É uma boa medida, né? Não dá erro, né? E espero que vocês tenham gostado. Eu vou repetir a frase. Põe um motivo sobrenatural na tua atividade profissional de cada dia e terás santificado o trabalho. Você não vai estar trabalhando, né? Você está fazendo ali algo sobrenatural com o seu coração em Deus. Então, obrigada pela sua contribuição aqui no nosso Ser Podcast, Tati. Eu que agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Você está fazendo muita diferença na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe também. Obrigada, gente. Até a próxima.